Quero inicialmente ler um versículo que está em Romanos, no capítulo 4, no versículo 16, e diz assim: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, ou não somente a descendência que está sob o regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Neste nosso propósito de buscarmos na Bíblia resposta a uma pergunta que consideramos a pergunta mais significativa da nossa vida, que trata com respeito à nossa existência, ao sentido da nossa vida, necessariamente nós temos que considerar essa figura de Abraão, porque na Bíblia nós temos 3 homens com os quais nós, seres humanos, estamos relacionados. O primeiro deste homem com o qual nós estamos ligados é Adão. E lá em Gênesis, o livro que trata do princípio, nos ensina que Adão, o primeiro homem criado por Deus, se tornou e é o cabeça da humanidade. No capítulo 1 do livro de Gênesis, quando fala do propósito de Deus em criar o homem, revela-nos que no coração de Deus estava o desejo de criar um ser que lhe fosse igual. Assim o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que não fosse um ser estranho, mas um ser igual a Deus. Isso indica o propósito de Deus de que esse homem criado pudesse desenvolver e ter todas as condições de relacionar-se com Deus. Quando nós olhamos o capítulo 2 do livro de Gênesis, nós encontramos alguns detalhes do início da criação, mostrando-nos que o homem foi feito a partir do pó da terra. Deus soprou nas narinas desse boneco de barro o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. E na sequência nós vimos ali que Deus preparou um jardim para colocar esse homem que ele acabara de criar. Isso nos revela o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho pelo homem. Também algo muito importante nos é revelado, que Deus colocou no centro desse jardim uma árvore muito especial, que era a árvore da vida. Isso mostra que o caminho que Deus estava abrindo para o homem era o caminho da vida, uma vida incriada, uma vida divina, a vida de Deus, a vida eterna, com a qual o homem teria um eterno relacionamento de amor com Deus. No capítulo 3, nós vimos a revelação de que Deus passeava pelo meio desse jardim, ou ao final de cada dia no jardim, e isso demonstra que Deus não estava distante, mas presente na vida desse homem, participando da vida desse homem. Também a palavra nos ensina, a palavra de Deus nos mostra que este homem, no uso da sua liberdade, optou pela desobediência. Desobedeceu a uma ordem expressa de Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comer do fruto desta árvore e desobedecer a uma ordem de Deus, então o homem iniciou um trajeto de vida independente, como que se voltando as costas para Deus, assumindo para si a responsabilidade de definir, de decidir o seu próprio caminho, e passou então a afastar-se gradativamente mais e mais de Deus. Portanto, todos nós que nascemos nesse mundo estamos inevitavelmente ligados a Adão, o primeiro homem. E, infelizmente, podemos dizer assim, herdamos de Adão uma condição de vida que está totalmente separada da vontade de Deus. O viver humano natural, o viver humano em Adão, ele não se alinha ao propósito e à vontade de Deus.
no capítulo 5 de Romanos, no versículo 12, isso está bem revelado para nós. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós nascemos ligados a Adão e herdamos de Adão essa condição de morte, de separação da vida, de alienação de Deus. Mas a Bíblia também nos fala de um segundo homem. É interessante. Ela se refere a esse segundo homem como o último Adão. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45, nós lemos o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. No 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Assim, a palavra de Deus nos apresenta esse último Adão, ou segundo homem, que também é cabeça de uma nova raça, de uma nova humanidade, deste novo homem. E este segundo homem, este último Adão, é Jesus Cristo. Então, nele, Deus abriu um caminho, Deus abriu uma porta para que nós pudéssemos nos desligar desse vínculo natural que todos nós nascemos ligados em Adão, ligados à condenação, ao pecado. Este segundo homem é Jesus, que veio para ser o Salvador, para nos salvar de Adão, para nos salvar de um caminho cada vez mais distante de Deus, mais afundado na morte. Jesus, portanto, como este homem, que é ao mesmo tempo homem e Deus, porque ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus Salvador, ele é o Deus conosco. Através desse segundo homem, Deus então nos proveu salvação, libertação de Adão. Mas entre esses dois homens, Adão e Jesus, há um terceiro homem com o qual nós também estamos ligados e relacionados. E é interessante que na cronologia da Bíblia, este terceiro homem, que é Abraão, ele aparece no intervalo intermediário. Ou seja, entre Adão e Abraão, nós temos aproximadamente 2000 anos de história. E entre Abraão e Jesus, nós temos mais 2000 anos de história. Portanto, entre Adão e Jesus, aparece Abraão. E nós precisamos considerar qual é a experiência de Abraão, qual o seu relacionamento com Deus, ou o que Deus realizou através deste homem. Porque, como nós lemos em Romanos, ele nos é apresentado também como o pai de todos nós. A verdade é que Deus acabou desistindo de trazer a descendência de Adão para o seu propósito, para a sua vontade. Deus desistiu então dessa raça criada que veio depois de Adão. E com Abraão, Deus então dá um novo início, tem um novo começo, deixando de lado a raça criada ou a descendência criada para dar um começo novo com uma raça chamada, com um povo chamado em Abraão. Portanto, a nossa história também está ligada a Abraão. E o que aconteceu com ele e a sua descendência. Por quê? Porque Deus trata não somente com Abraão, mas Deus trata com a sua
descendência. Assim como tratou com Adão e a sua descendência, Deus então agora trata com Abraão e a sua descendência. E com respeito à descendência de Abraão, a palavra de Deus nos revela que há duas linhas, duas condições de descendentes. Abraão tem uma descendência que na Bíblia é a sua descendência terrena, que são os judeus, que nós conhecemos como judeus, o povo de Israel, mas também a palavra de Deus nos diz que Abraão teria uma descendência celestial. Aqui em Gênesis, no capítulo 22, a partir do verso 15, nos diz assim a palavra de Deus: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E no 18 ainda lemos: Nela, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Abraão recebeu de Deus aqui a promessa de uma aliança, de uma bênção para ele e para a sua descendência. E a descendência de Abraão, nesse texto, nos é apresentado de duas formas diferentes. Deus disse no versículo 17 que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus. Ou seja, Deus estava apontando para o céu e dizendo para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu. A tua descendência será igualmente numerosa. E aqui Deus estava fazendo referência a uma descendência celestial, uma descendência espiritual, daqueles que, pela fé, seriam filhos de Abraão. Mas também há uma outra descendência, uma descendência terrena. E aqui Deus a comparou à areia da praia. E Deus estava se referindo à descendência natural de Abraão, os israelitas, os judeus. Portanto, é importante nós observarmos que Deus estava estabelecendo com Abraão um novo caminho, um novo início, uma nova proposta de caminho, de propósito para as pessoas, para a humanidade, especialmente para aqueles que seriam identificados como os descendentes de Abraão. E o que nos interessa e o que diz respeito a nós é essa descendência celestial, que é a descendência dos filhos da fé. E quando nós lemos lá em Romanos, no capítulo 4, falando que Abraão é pai de todos nós, com respeito a essa ligação que nós temos pela fé com Abraão. Abraão se tornou o nosso pai da fé. Portanto, o que Deus se comprometeu, o que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, passa a ter uma relação direta conosco. Conosco que cremos nas promessas, que cremos na palavra, que cremos na obra que Deus consumou e realizou através de Jesus, que veio como um descendente também terreno de Abraão, mas que em si também trazia a sua condição divina de Salvador. Portanto, quando nós nos ligamos a esse Jesus, esse homem Jesus, descendente terreno de Abraão, mas perfeito em todos os seus caminhos, com a vida e a presença de Deus, e consumou uma obra de salvação, então, em Jesus, nós temos cumprido a promessa de Deus feita a Abraão, e nós somos livres, somos libertos da nossa ligação com Adão. Graças a Deus por esta obra que Ele realizou através de Jesus. Através do Senhor Jesus, nós somos libertos de Adão para termos um novo começo, para termos uma nova vida e nos tornarmos assim novas criaturas. Portanto, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, pela chamada de Abraão, nós podemos conhecer mais claramente qual é o propósito de Deus. A minha oração é que, pela fé, nós nos apropriemos desta aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência. Pela fé em Jesus Cristo, nós obtenhamos a realidade dessa aliança, para que possamos não somente conhecer, mas experimentar o verdadeiro sentido e propósito de Deus para o homem. Para que Deus seja glorificado e exaltado e para que nós realmente nos tornemos pessoas plenamente felizes e realizadas. Amém.